Eu convido os irmãos a abrirem em Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo 14 e vamos ler até ao capítulo 15, versículo 7. Nós vamos ler todo este capítulo e pode não parecer, mas tem tudo a ver com o Natal este texto. Nós já vamos ver como e porquê. Romanos, capítulo 14. Vamos ler todo o capítulo. Peço então que sigam com atenção a leitura. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mau para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação
vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. O Natal tem tudo a ver com Jesus, ou pelo menos deveria ter. Está relacionado com o coração do Evangelho, com aquela parte central da mensagem do Evangelho. A encarnação de Deus. Deus veio ao mundo, veio à Terra, Deus encarnou. E esse é o coração da mensagem do Evangelho, mas que só faz sentido e culmina com a morte e a ressurreição de Jesus. O poder que ele manifestou sobre a morte e a vida que ele pode dar. Portanto, o Natal fala do nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. É isso que está em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Jesus é o Salvador. E por que ele é Salvador? Por causa da morte dele. Por causa do que ele fez na cruz. A vida, o nascimento só é importante por causa da morte e da ressurreição. Se não tivesse nascido e não tivesse ressuscitado, não tivesse morrido e ressuscitado da forma como foi, não seria um nascimento igual ao de qualquer outra pessoa. E nós já vamos falar sobre o nascimento de qualquer outra pessoa também, os nossos aniversários, a forma como temos tendência de nos lembrarmos do dia em que nascemos. Mas por que o nascimento de Jesus é tão especial? Por causa da morte e por causa da ressurreição de Jesus. Pela forma como ele viveu, pelo que ele ensinou, pelo que ele disse ser, de uma forma muito clara, ele disse que era Deus. De uma forma muito clara no Evangelho, João, mais do que uma vez, as pessoas ficam chocadas, ficam escandalizadas e querem matá-lo, querem feri-lo, e desprezam-no, e querem prendê-lo, e querem acabar com ele, porque ele se fazia a si mesmo Deus. Ele se apresentava como o próprio Deus. Então, a mensagem do Evangelho é centrada em Cristo, no nascimento, na vida, na obra de Cristo e na sua morte, na sua ressurreição. E a carta aos Romanos é uma carta que procura lembrar da importância desta mensagem, do Evangelho de Cristo. Toda a carta é para lidar com o Evangelho, com a mensagem de Jesus. Essa forma como Deus nos justificou, como podemos ser justos, como judeus e gentios podem ser declarados justos diante de um Deus que é santo, mas também é misericordioso. E como podem viver de uma forma saudável, de uma forma sadia entre si, com Deus e também entre nós aqui. Como é que nós podemos ter um relacionamento bom? Como é que nós podemos realmente nos tratar com respeito? Esse é o propósito da carta, aplicar o Evangelho ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso relacionamento com as pessoas. Está desligado. Bom, podes avançar aí, por favor? Sim. Ok. Bom, alguma coisa deixou de funcionar aqui. Quando isto acontece, a transmissão também para. É preciso recomeçar. Uhum. Nós estamos com alguns problemas aqui na internet. Deixem-me só voltar. Continua.
Bom, irmãos, eu peço desculpa por este problema, não sabemos ainda o que é que está a acontecer. Mas vamos seguir. Quando nós chegamos, nós já fizemos a exposição dos primeiros capítulos de Romanos. Já estudamos com pormenor a primeira parte, que é mais teórica, é mais doutrinária. Os capítulos de 1 até o capítulo 11 são capítulos mais de doutrina, de entender como o Senhor olha para nós, como o Senhor nos descreve. E os primeiros capítulos de Romanos mostram a natureza humana e como nós necessitamos de um Salvador. E o que é a obra de Jesus, a justificação, a partir do capítulo 4. E a obra do Espírito Santo, capítulo 8. E a soberania de Deus na escolha daqueles que Ele quer usar, a quem se quer revelar, de capítulos 9 até ao 11. Chegamos ao capítulo 12. Aí nós percebemos que há uma mudança na linguagem de Paulo. E era comum haver uma linguagem mais descritiva para, a partir do capítulo 12, ele começar a usar uma linguagem mais imperativa, os mandamentos, dar ordens à igreja, dar instruções aos crentes. Então ele mudou dos o que aconteceu, os o quê, ou os porquê, para os e daí. O que é que isso tem a ver connosco? Se somos salvos, se somos justificados, se Deus é quem Ele diz ser e se o Espírito Santo fez essa obra, e daí? Então, o que é que isso tem a ver connosco? É o capítulo 12 em diante, é a vida prática de ser cristão, é a vida prática de ter Cristo na vida. E daí? O que é que isso tem a ver connosco? É aqui que Paulo começa a motivar, encorajar, a orientar a igreja para se envolver no ministério dele como apóstolo, como cristão, como alguém enviado para falar de Jesus. Ele confronta as pessoas que estão a ler a carta, a quem ele dirige esta carta, com o Evangelho, com a ideia de que o Evangelho vai suprir as necessidades que nós temos no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. Então ele trata aqui da justiça prática de Deus, dos capítulos 12 até ao 15, e como é fazer parte de um corpo, capítulo 12, como é fazer parte de uma nação, no capítulo 13, a submissão às autoridades, e aqui no capítulo 14, como ser um irmão numa comunidade cristã. Como fazer parte de um corpo local, da igreja local, de conviver com outras pessoas. E o capítulo 14 trata, e o início do capítulo 15, trata especificamente essa dificuldade, esse desafio que é ser uma comunidade, ser um corpo. Também trata de questões delicadas, especificamente no relacionamento entre irmãos, de diferentes níveis de maturidade cristã e a sua relação com a liberdade cristã. O que é que se pode fazer? Qual é a liberdade que nós temos em Cristo? E depois ele conclui com algumas aplicações práticas que redundam em louvor a Deus, em glória a Deus, em quem a nossa esperança, alegria e paz são encontradas. Há muita... As mensagens de Natal é muito frequente, há muita repetição destas palavras, alegria e paz, a esperança, nesta época do ano. Fala-se muito sobre esperança, alegria, paz, mas o que Paulo diz, o que a Bíblia diz, é que a verdadeira esperança, a verdadeira alegria, a verdadeira paz só se encontram em Deus. E o caminho é Jesus Cristo. Não há outro para experimentar a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Há, portanto, algumas questões delicadas aqui que ele apresenta neste capítulo. E por questões delicadas, queremos dizer, ele quer dizer, e nós entendemos, que são problemas, conflitos, são opiniões diferentes. Não estamos a tratar aqui de pecado.
mas de opiniões diferentes, relacionadas com a cultura, com a história da pessoa. Isso, então, nós podemos, no versículo 2 do capítulo 14, entender um pouco do problema. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aqui uma referência à cultura. Os crentes judeus, eles entendiam a sua liberdade em Cristo e perceberam que aquelas exigências cerimoniais da lei de Moisés já não eram vinculativas, ou seja, elas já não eram uma norma para a igreja. Já não vinculavam o crente, o adorador, àquelas formas de adorar do Velho Testamento. Os gentios maduros entendiam que os ídolos não são deuses e, portanto, podiam comer a carne que lhes havia sido oferecida. Mas em ambos os casos, as consciências dos irmãos mais fracos, menos experientes, menos conhecedores da palavra do Senhor, essas consciências estavam perturbadas, estavam incomodadas e sentiam-se tentados a violar a própria consciência. Por violar a consciência é ignorar, é desprezar a voz da consciência. E este é um exercício muito perigoso para se fazer. Quando a consciência diz, olha, tu não deverias estar a fazer isso ou deverias fazer aquilo, e ignorar essa voz é um exercício muito perigoso. Nós sabemos que é muito perigoso desprezar a voz da consciência. Sabendo que os judeus e gentios maduros seriam capazes de entender essas lutas, então Paulo dirige estas recomendações, estes comentários a esses irmãos que se consideravam, ou que ele considerava, os mais maduros. Então havia judeus que já tinham entendido que aquelas leis cerimoniais, o que não podiam comer, os alimentos que haviam sido dados por Moisés, listas, alimentos que haviam sido nomeados como alimentos que não deveriam ser parte da dieta dos judeus. Estes irmãos mais maduros perceberam que agora já não havia essa restrição. Já não eram considerados impuros e poderiam comer. Os gentios percebiam que aquela comida que era sacrificada aos ídolos, isto é 1 Coríntios 8, é outro texto que vamos mencionar daqui a pouco, essa comida, essa carne poderia ser comida porque os ídolos não são nada. E se não são nada, oferecer comida ou carne aos ídolos e por isso ser mais barata, para o gentio crente, era uma vantagem, era comprar carne mais barata. Esse é o entendimento de uma pessoa mais madura. Mas nem toda a gente pensava assim. Havia pessoas que estavam a lutar com a consciência, com acusações que estavam a sentir dentro delas. E os versículos 5 a 9, eu queria focar nestes versículos acerca de uma das questões que foi levantada e desta altura do ano que nós estamos a viver. Porque é isso que Paulo aborda aqui, não diretamente sobre as festividades e as celebrações do Natal, isto não era um problema na altura, mas sobre esta questão de dizer faz diferença entre dia e dia. E é isso que está a acontecer. É isso que acontece na nossa sociedade, na nossa cultura, é isso que acontece aqui no nosso meio. Faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Embora já não fosse exigido por Deus, o crente judeu fraco, e usando a linguagem de Paulo, fraco, débil neste sentido, ele sentia-se compelido a observar o sábado e outros dias sagrados, outros dias especiais, escolhidos, associados à fé judaica, à lei cerimonial mosaica. Por outro lado, o gentio fraco, ele queria separar-se dos dias especiais, das festividades associadas ao seu antigo paganismo, por causa da imoralidade e por causa da idolatria.
Então, havia aqui dos dois lados, gentios e judeus, a lutarem. Uns porque ainda estavam apegados à lei mosaica, às cerimónias dos judeus, e achavam que era para guardar dias e épocas e meses e festas. E havia a pressão do lado do gentio, que associava essas festividades, esses dias especiais, à idolatria, à imoralidade. Isto gera conflito. E no nosso meio há esse tipo de situações e de questões. Na nossa realidade evangélica, protestante, reformada, há dificuldades assim. Mesmo nas igrejas que se dizem bíblicas, que querem ser bíblicas, nós sabemos que isto é uma tensão, há dificuldades. Isto está relacionado com a forma como celebramos aniversários. À luz da palavra de Deus, não tem nada de errado em haver gratidão, ser um tempo de avaliação e de consagração ao Senhor, lembrar o dia em que nós nascemos. Mas o que é que têm sido os aniversários na nossa sociedade e na nossa cultura? A centralidade é no aniversariante, em agradar ao aniversariante, esquecemos o princípio bíblico que Cristo é o centro e tudo deve ser feito por Ele e para lhe agradar. Há aqui um egocentrismo em vez de haver um cristocentrismo. Cristo não está no centro naquele dia. Por que que não? Há uma consciência entre os crentes de que é Deus que dá a vida. Se alguém está vivo e celebra mais um ano de vida, é pela graça de Deus. É o favor dele. É o mérito de Deus. E quem é que recebe os presentes? É o aniversariante. Que mérito tem o aniversariante de estar vivo? Por que é que ele merece ser presenteado, galardoado, recompensado? Mas é ele que recebe os presentes. É ele que recebe, no fundo, a recompensa por estar vivo. E nos aniversários é muito comum aquela expressão, é só hoje. Isto é uma licença para os excessos, mas é só hoje. E é bom estar numa festa porque é só hoje. Então, há aquelas ideias, eu nem vou almoçar hoje, porque eu vou ao aniversário logo à noite, e assim eu posso aproveitar a festa. O que é que isto tem de piedoso? O que é que isto tem de cristocêntrico? O que é que isto tem de adoração ao Senhor, que dá a vida, que nos dá o alimento, sim, para nós desfrutarmos, mas para reconhecermos o seu cuidado e a sua bondade. A mesma coisa a passagem do ano, de 31 para dia 1 de janeiro. Poderia e deveria ser um tempo de gratidão. Não tem nada de errado em as pessoas se juntarem para mostrarem gratidão por mais um ano que passou de avaliação, aquilo que aprenderam, aquilo que precisam aprender, e de consagração, mais um ano. Consagrarem-se a fazer o bem, a praticar o bem. Crentes, estamos a falar de cristãos. Isto pode ser feito até por incrédulos. Há quem faça isso. Deveria ser um tempo para isso. É um tempo para avaliar, para se consagrarem, praticar o que é bom, o que é certo. Mas como é que costuma ser celebrada essa época na nossa cultura, na nossa sociedade? Às vezes, no nosso meio evangélico protestante, com euforia, com os mesmos excessos. Euforia aqui, aqueles excessos desmedidos de querer festa e comida e bebida em abundância. Com utopia, aqueles propósitos, votos e resoluções que não vão cumprir, mas colocam fasquias e metas tão altas e no fundo estão a mentir a si mesmos, ou estão a declarar votos que não vão cumprir, estão a mentir, mas também com muita luxúria, muita concupiscência, muita carnalidade. E fazem esta distinção nestes dias, mas para dar lugar à carne. Um faz diferença entre dia e dia, mas em vez de, nessas diferenças, de procurar expressar gratidão, de avaliar e de se consagrar, há espaço para euforia, excessos, para utopia, resoluções falsas, hipócritas e para luxúria.
Desejos da carne, satisfação dos desejos da carne. Então é isso que nós vemos nestas festas. É isso que nós percebemos. É a realidade. É a verdade. É o que nós sabemos. Que acontece conosco. No nosso coração. É para onde nós nos sentimos atraídos. É para onde a nossa carne se inclina. É para imitar exatamente o que o mundo faz. Nesta euforia, na utopia e na luxúria. É por isso que Paulo tem que escrever às igrejas, e ele diz às igrejas de Colossos e da Galácia, daquelas regiões que lutavam com os mesmos problemas que nós lutamos. E Paulo dizia àqueles irmãos: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, Colossenses 2, 16 a 18. É uma referência, é um texto para guardar acerca destas questões difíceis, do que fazer, de como lidar com estes dias especiais. O outro texto é em Gálatas, capítulo 4. Se quiserem, se puderem abrir nas vossas Bíblias, Gálatas capítulo 4 e marcar a partir do versículo 8, uma outra igreja ou uma outra região onde havia igrejas que Paulo teve que orientar e exortar acerca destes assuntos. Gálatas 4, começando no versículo 8, outrora, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E quais são esses rudimentos fracos, esses rudimentos pobres que nos escravizam? Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Quanto à celebração do Natal, especificamente, e aplicando estas verdades, eu pensei em mim, na forma como eu penso, a forma como eu luto com estas questões, mais recentemente. Porque só há relativamente pouco tempo eu comecei a considerar estas coisas e a pensar em mim e nós, especialmente nós que nos temos reunido aqui e temos partilhado estas mesmas preocupações, estas questões. Eu parafraseei os versículos 4 e 5 de Romanos 14. Então, prestem atenção, aplicando este texto, os versículos 5 e 6. Aplicando este texto a esta realidade do Natal. Então, crê, começando no versículo 2. Crê que pode ter Pai Natal, Pinheirinho, presentes e banquetes. Mas o débil canta apenas salmos, hinos e cânticos espirituais. Crê que o Natal é no dia 25 de dezembro, mas o débil diz que o Natal é todos os dias. Quem tem Pai Natal, Pinheirinho, presentes e banquetes, não despreze o que não tem. E o que canta apenas salmos, hinos e cânticos espirituais, não julgue o que tem Pai Natal, Pinheirinho, presentes e banquetes. Nós estamos a falar aqui de opiniões diferentes. Estamos a falar de história, de cultura, de preferência, de entendimento. Nós não estamos a falar de pecado. Estamos a falar do que a pessoa entende que aquilo representa. Estamos a falar do valor que atribui a estas coisas. Estamos a falar de cultura, estamos a falar daquilo que recebeu dos seus antepassados. Estamos a falar também de preferências, de gostos pessoais. Nós não estamos aqui a falar de pecado. Mas este texto lida com o pecado do nosso coração.
A forma como nós vemos o comportamento do outro e nós achamos que o outro está a falhar, está a errar, está a pecar. Mas se é assim que nós achamos, nós precisamos lembrar de algo fundamental na fé cristã, que é aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 5. Tira primeiro a trava que está no teu olho. Mateus capítulo 7, versículo 5. Se tu achas que o teu irmão tem um cisco no olho dele, se tu viste uma falha, se achas que ele está com o entendimento errado acerca desta questão, lembremos, irmãos, precisamos olhar primeiro para dentro de nós. Precisamos primeiro lidar com o nosso coração, os prazeres, as nossas preferências, como é que nós usamos os nossos dias, os nossos meses e os nossos anos, como é que usamos o nosso tempo, como é que usamos o nosso estômago, como é que usamos os nossos olhos. O outro texto é 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo, todo o capítulo 8 trata deste assunto. Este assunto sobre diferença entre dia e dia, diferença entre comportamento, come ou não come, pode ou não pode. Outro capítulo, além de Romanos 14, outro capítulo nas cartas, muito importante acerca destas situações, estas questões, estes conflitos, é 1 Coríntios capítulo 8. Vamos ler apenas os versículos 7 a 9 e também o 13. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificados. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. E vice-versa, é verdade. O contrário é verdade. Nada perderemos se comermos e nada ganharemos se não comermos. A questão aqui não é o que comemos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. A questão não é comida. A questão não é o dia, a celebração do dia. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, neste capítulo, tanto neste capítulo como em Romanos, no capítulo 14 e início do capítulo 15, Paulo está a lidar com a prática de viver a fé, a prática para o indivíduo maduro é valorizar o irmão imaturo mais do que a sua própria liberdade individual. Como é que ele vai praticar essa liberdade em Cristo? O que é que ele vai fazer e como é que ele vai fazer? Como é que ele vai relacionar-se com as celebrações, com os dias, com as comidas? Como é que ele vai fazer? Então, lembrar que a vida do irmão, lembrar que a outra pessoa é mais importante do que a minha liberdade de poder fazer. Este é o ponto. Esta é a centralidade do assunto. A prioridade para o crente é manter as suas convicções diante do Senhor. Eu sei que eu posso, mas Senhor, é a Ti que eu quero agradar, e por querer agradar-te a Ti, eu vou ser sensível com o meu irmão que tem o entendimento, o conhecimento dele diz que eu não posso, ou ele acha que eu não posso. Então é diante do Senhor. E saber que quem sabe se pode ou se não pode é o Senhor. É Ele que proíbe, é Ele que autoriza. E não é o que o meu irmão acha, não é o que a igreja diz, não é o que a denominação faz, mas é o que o Senhor quer. Ele é que é a autoridade. Os crentes maduros devem ajudar os seus irmãos imaturos a crescerem rumo ao exemplo de Cristo. Este é o objetivo, é isso que está no capítulo 15 desta carta aos Romanos. O exemplo é Cristo. Então, se ainda não pensa de uma forma madura, quem já é maduro deve ajudar com paciência, mansidão, com firmeza, o imaturo a crescer até entender
ter a mente de Cristo, ter o entendimento de Cristo. Isto parte do princípio que o forte já tem esse entendimento de Cristo, da mente de Cristo, do que Cristo pensa. O princípio para o crente maduro é encorajar o imaturo rumo à maturidade, em vez de se agradar a si mesmo. Uma pessoa madura é uma pessoa que se preocupa com os outros, em agradar os outros. O imaturo é aquele que fica preocupado consigo. É aquele que quer fazer aquilo que ele prefere, aquilo que ele gosta. E quer que toda a gente seja como ele e faça como ele. Esse é o imaturo. O maduro ajuda o imaturo a amadurecer. O padrão para o crente maduro é a auto-humilhação de Cristo por nós. É assim que nós percebemos se realmente chegamos a um ponto de maturidade. É considerar a mensagem do Natal, que é a humilhação de Deus, a humilhação de Cristo. Ele humilhou-se a ponto de se fazer como nós. Ele humilhou-se a ponto de se tornar igual a nós, andar aqui na terra. Isto é muito humilhante para nós. Dizer que a auto-humilhação de Deus é encarnar, é vir à terra, é descer. E é quando nós estamos dispostos também a nos humilharmos, a não querer agradar a nós mesmos, a favor do nosso irmão. O pedido aos crentes em Roma, e também eu creio que para nós hoje aqui, o pedido é que vivamos em unidade em meio à diversidade. Há culturas diferentes, há entendimentos diferentes. Nós não estamos a falar de novo aqui de pecado. Estamos a falar aqui de diversidade de cultura. Mas isso deve ser para a glória de Deus. Os crentes devem aceitar uns aos outros com as suas crenças. Assim como Cristo aceitou judeus e gentios, de acordo com as promessas feitas aos patriarcas. Como irmãos numa comunidade cristã, os crentes são exortados a praticar a aceitação e encorajamento mútuo. Nós somos encorajados a nos encorajarmos a fazer o que é certo, a imitar Jesus. E nestas áreas da liberdade cristã são questões sensíveis relacionadas com a cultura e com a raça. O argumento de Paulo é que as diferenças que estavam a ameaçar a unidade da igreja de Roma eram em si mesmo, eram indiferentes, eram diferenças muito pequenas. Não eram coisas assim tão significativas. E normalmente é isso que acaba por dividir as igrejas, são coisas pequenas. Aqueles que tinham assimilado firmemente o conceito da liberdade cristã não iriam desprezar o critério, os escrúpulos, a consciência daqueles que continuavam a achar que era uma ofensa comer certos tipos de comida e não observar certos dias, não celebrar o Natal, não celebrar a Páscoa, os aniversários e outras coisas assim, aplicando à nossa realidade, à nossa cultura nestes dias. A sua preocupação deveria, entretanto, ser agradar Cristo, que é o Senhor de tudo e diante de quem nós teremos que prestar contas. E é aqui que entra, é aqui que o problema se torna sério. Porque se nós achamos que podemos fazer, nós precisamos lembrar que vamos prestar contas a Deus. E se Ele achar que nós não deveríamos ter feito, no fundo é com Ele que nós vamos ter que nos ver. É com Ele que nós vamos ter que lidar. O chamado irmão mais fraco não deveria julgar aquele que goza da sua liberdade cristã. O irmão mais forte, por outro lado, deveria valorizar mais o bem-estar espiritual do seu irmão do que o exercício da sua liberdade. Pois estar no reino não é determinado pelo desfrutar das coisas boas, comida, bebida. Mas estar no reino também não é abster-se de coisas boas, comida, bebida. Estar no reino não é isso. Mas é uma convicção pessoal firme e uma honestidade diante de Deus em fé. Isso sim. Isso é um mandamento para todos os crentes. É uma consciência de que está diante de Deus, que vê todas as coisas. E Paulo, no capítulo 15, ele faz então um apelo. O apelo é olhar para Cristo, o exemplo de Jesus. A maior preocupação não era e não deve ser a própria pessoa, não deve ser consigo mesmo, o seu próprio bem-estar, o meu próprio bem-estar, mas é olhar para os outros,
é preocupar com o bem-estar dos outros. Isso é ser como Cristo. Esse é o exemplo que está aqui em Romanos capítulo 15, os primeiros versículos. O principal critério é buscar aquilo que trará o bem maior do nosso próximo, a sua edificação espiritual. Portanto, o resumo da exortação de Paulo é encontrado aqui nos versículos 5 a 7 de Romanos 15. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um apelo que combina esperança cristã, unidade e obediência como meios para a glória de Deus e para a glória de Jesus. É assim que Deus vai ser glorificado. Então, alguns princípios, algumas palavras-chave que eu gostaria de destacar. Na verdade, isto foi sugerido pelo nosso querido professor e pastor Carlos Osvaldo Pinto. No seu comentário a esta carta, ele coloca lá este quadro, algumas palavras-chave nos princípios da liberdade cristã em Romanos. A aceitação, aceitar, acolher, receber. Aceitar pessoas com opiniões diferentes, sem as desprezar ou julgar. Uma palavra-chave. Outra palavra que é um princípio, honestidade. Possuir uma opinião pessoal definida e viver por ela. Porque a oscilação revela falta de interesse pelo caráter e vontade de Deus. Então é preciso haver uma constância, uma coerência, uma consistência. E devemos buscar essa coerência, essa honestidade. Prestação de contas. Lembrar que a nossa lealdade última e a nossa prestação de contas definitiva são para com o Senhor no seu trono de juízo, o tribunal de Cristo. O paradoxo. Embora o cristão seja liberto pela graça, ele é constrangido pelo amor. Paz. As preferências pessoais não essenciais deveriam ser sacrificadas no altar da paz. Entrega de direitos, outro princípio. Os direitos pessoais de uma pessoa deveriam ser entregues para promover a edificação do seu irmão. E por fim, imitação. Seguir o exemplo de Cristo. De aceitar a todos e servir a todos. Portanto, um crê que pode ter o Pai Natal, pinheirinho, presentes e banquetes, mas o débil canta apenas salmos, hinos e cânticos espirituais. Um crê que o Natal é no dia 25 de dezembro, outro diz, mas o débil diz que o Natal é todos os dias, como eu. Não é? Eu sou o débil aqui nesta história. Quem tem Pai Natal, pinheirinho, presentes e banquetes, e nós não temos nenhuma árvore, nenhum pinheirinho, ninguém veio de Pai Natal. Mas se alguém gosta destas coisas, veja o que a Bíblia diz. Não despreze o que não tem. Então não me despreze, porque nós não temos na nossa casa, não tem pinheirinho. Então a Bíblia está a dizer, não despreze aquele que não tem. E o que não tem, ou aquele que canta apenas salmos, hinos e cânticos espirituais, e este é o meu convite à minha família, vamos cantar para Jesus no Natal? Vamos falar de Jesus? Então, de novo, associo-me aqui com a posição do débil, do fraco. Eu não estou a considerar-me forte nestas questões. Mas o que é que a Bíblia diz para quem quer fazer assim? Não julgue o que tem. Não julgue o que tem Pai Natal, pinheirinho, presentes e banquetes. Eu não devo julgar. Por quê? Porque o texto diz, não despreze, não julgue, porque Deus o acolheu. A Bíblia diz que quem não tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, também foi acolhido por Deus. E colher é tomar para si, é receber em casa, a ideia de ser bondoso, de conceder acesso ao coração, acolher em amizade, mesmo que tenha alguns costumes diferentes, acolhei. É essa a ideia do verbo acolher. É uma ideia repetida e só aparece no Novo Testamento nesta passagem. No versículo 1, acolhei ao que é débil na fé. No versículo 3, Deus o acolheu, é o mesmo verbo. E no capítulo 15, versículo 7, diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É esta ideia, só aqui nesta passagem que aparece este verbo. Agora, para terminar, como é que nós podemos aplicar estes capítulos? Sugestões de como aplicarmos às nossas vidas, nestes dias, neste momento,
que estamos a viver, nós precisamos lembrar e aplicar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o amor, a bondade, a justiça, o perdão, a esperança. Nós precisamos aplicar o Evangelho nos relacionamentos. Estes relacionamentos que nós temos com os nossos familiares, com vizinhos, com conhecidos. O crente justificado deve praticar a justiça como um irmão atencioso na comunidade cristã. Nós devemos praticar a justiça. Nós devemos procurar viver o Evangelho. Acolher o irmão, número 2, acolher o irmão que tem opiniões diferentes, tem uma história, uma cultura, preferência, um entendimento diferente. Nós não estamos de novo a falar aqui de um pecado contra Deus, o caráter de Deus. Estamos a falar aqui de questões de opiniões diferentes acerca do significado de certas práticas. Mas, obviamente, número 3, nós devemos ler. Nós devemos meditar e estudar para termos uma opinião bem definida na mente. Ou seja, estarmos inteiramente seguros, como diz Almeida Corrigida Fiel, acerca da posição que se defende, que nós defendemos. Nós não podemos aceitar só porque os outros fazem ou porque alguém se lembrou de dizer que está errado ou que está certo. Nós precisamos ler, meditar e estudar para termos uma opinião bem definida na nossa mente. Estamos bem seguros acerca da posição que nós defendemos, porque é a Deus que nós vamos prestar contas. É isso que nos permite cantar. Cantar, como já cantamos algumas vezes aqui, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor. Humildes, perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Lembram deste hino? Jesus, pastor amado? Uma das estrofes diz assim: sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes, perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Eu desejo aos irmãos boas festas. Eu desejo especialmente um Natal muito feliz, durante o qual a verdadeira história de Jesus seja lembrada e celebrada. Jesus é o Salvador que todos nós precisamos. E a melhor forma de adorar Jesus, de celebrar Jesus, é imitando Jesus. Seguir o exemplo de Cristo, aceitar a todos e servir a todos. Por isso eu queria fazer essa oração, agora cantando. Convido os irmãos a ficarmos de pé para cantarmos: faz-me um servo igual a ti.